Sabe por que eu adoro a ginecologia? Porque ela me permite falar com tanta gente ao mesmo tempo? Um exemplo disso é o tema do nosso vídeo de hoje. Para as pequenininhas, para as adolescentes, para as gestantes, para as adultas e para as idosas. Infecção urinária abrange todo mundo. Bora conversar sobre isso. Bem-vindos ao nosso canal de Saúde da Mulher, uma ginecologia transparente e sem tabus, sempre trazendo assuntos de uma forma que você compreenda e que você consiga disseminar o conhecimento por aí. Eu sou a doutora Luciana Muri, mas pode me chamar de doutora Lu, e nós trouxemos hoje um tema que vai falar para todos os públicos, que é infecção urinária. A gente consegue falar tanto com as novinhas, quanto com as grávidas e também com as idosas. Antes de tudo, se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu like, comenta, vamos mandar esse vídeo para todo mundo, porque infecção urinária é um tema que a gente precisa estar de olho. Se você é de casa, bem-vindo de volta, vamos embora conversar sobre esse tema tão importante. Primeira coisa que a gente tem que pontuar é: nós mulheres acabamos tendo um risco maior de ter infecção urinária, porque o nosso caninho do xixi, a nossa uretra, é muito curtinha. Isso facilita com que as bactérias que povoam nossa vagina ascendam, subam pelo caninho e infectem a nossa bexiga. E a gente precisa dividir cistite de infecção urinária. A gente tem a cistite quando a gente começa a ter os sintomas, quando a gente começa a ter aquela dorzinha leve a urinar, que a gente chama de disúria, quando a gente começa a ter uma poliúria, ou seja, você vai muitas vezes ao banheiro, fica aquele pouquinho do xixi toda hora, aquela sensação sempre de bexiga cheia, e aí a gente já tem a infecção urinária quando a gente tem já uma repercussão mais sistêmica. Às vezes febre, às vezes uma oligúria, que é uma diminuição do volume urinário, quiçá uma anúria, que é quando a gente para de fazer xixi, de tão infectada que está a nossa urina, e às vezes a gente começa a perceber um odor mais forte na urina, febre, dor no corpo, é um bololô. Ponto principal disso tudo, a gente precisa beber água e fazer uma higiene adequada da vagina. Muitas vezes, dependendo das nossas profissões, dependendo do que a gente faz durante o dia, a gente tende a não beber muita água e prender o xixi. A gente não vai ao banheiro todas as vezes que a gente precisa. Isso acaba facilitando com que aquele xixi que tem que sair toda hora da nossa bexiga, já que a urina é uma forma da gente excretar as coisas que não estão servindo para o nosso organismo, fiquem acumuladas durante muito tempo na bexiga. E ali as bactérias se deliciam e se proliferam com muita velocidade, levando à infecção urinária. Outro ponto que é muito importante é: uma vez que você tem uma infecção urinária, ela precisa ser diagnosticada e tratada corretamente. Nada de ficar usando fórmula mágica, receita dos antigos, que eles me respeitem, ou fazer tratamento pela metade. Muito comum, quando a paciente tem os sintomas de infecção urinária, que ela pare de tomar a medicação conforme os sintomas passem. E aí você só está fazendo uma coisa que a gente chama de seleção de bactéria. Você está, inclusive, deixando as mais resistentes sobreviverem e numa próxima infecção a gente pode ter um problema maior ainda. O ciclo de vida das bactérias segue o seguinte caminho. Quando a gente começa a tratar, primeiro a gente para a proliferação das bactérias. A gente diz que é bacteriostático. E depois a gente mata as bactérias, que aí é bactericida. Por isso que é tão importante usar o antibiótico o período todo que a gente combina com você na hora do tratamento, para justamente nessa primeira fase parar de fazer com que elas se proliferem e depois matar todo mundo e ficar tratado e curado. Pontos relevantes. A gente tem como ajudar a infecção urinária de uma forma natural. Hoje em dia a gente usa muito o cranberry como um caminho ótimo para a prevenção da infecção urinária. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar: tanto nas novinhas quanto nas mais idosas, a infecção urinária pode trazer repercussões muito sérias e a gente precisa estar de olho. Nas menininhas novas que acabaram de desfraldar por conta da relação com a higienização ou até ainda de fralda, se ficarem muito tempo com a fralda, isso pode trazer uma infecção, e uma infecção para um neném ou para uma criança muito novinha traz muitos problemas.
até repercussões para o rim. E nas mais idosas, a gente também tem problemas sérios. A paciente pode ter uma dificuldade grande com a parte urinária se ela desenvolver infecção urinária. E geralmente são pacientes que demoram a ter mais repercussões pelo corpo. Idoso é mais difícil de ter febre, então a gente precisa estar sempre de olho nisso. Então, fechando isso tudo que eu falei, o que a gente precisa pontuar? 1. Beba água. Beba muita água. Eu tenho um vídeo que eu explico quanto de água você tem que beber por dia. Se você não assistiu esse vídeo, está lá no Instagram. Aqui, ó, o endereço do Instagram. Vai lá ver como é que você faz o cálculo de saber se você está bebendo a quantidade de água suficiente por dia. Ponto número 2, calendário miccional. De 2 em 2 horas tem que fazer xixi, independente do que esteja fazendo. Eu sei que às vezes é mais difícil, caixa de supermercado, atendente, nós médicos de plantão, mas tem que fazer o xixi. Se você acumular esse xixi, você aumenta o risco das bactérias se proliferarem e o teu risco de ter infecção urinária. Ponto número 3, fique de olho nos novinhas e nas idosas, porque a infecção urinária nelas pode trazer muito problema. E um bônus, as grávidas. Infecção urinária, infelizmente, é a principal causa de abortamento e parto prematuro. Então, meninas que estão grávidas, fiquem de olho, porque qualquer sintoma, qualquer ardidinho maior, é importante que vá ao obstetra, faça o exame e o tratamento adequado. E na grávida a gente ainda tem a bacteriúria assintomática, paciente que pode não ter nenhum sintoma, mas veio um exame alterado e a gente trata. Ou a paciente que tem sintoma e a gente nem espera o exame de urina para tratar também. Fica de olho nisso. E por último, que eu falei lá atrás, lembre-se de dividir cistite de infecção urinária e abuse do cranberry. Fica de olho. Até a próxima!